Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas vocês também podem me chamar de Teófilo, afinal, eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo hoje é Deus é rico em perdoar. E o texto bíblico é Isaías capítulo 55, versículo 7, que diz: Deixe o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O nosso Deus é único. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. O nosso Deus é eterno. Ele não tem começo, nem tem fim. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é amor, Ele é longânimo e Ele é fiel. O nosso Deus é justo. Ele abomina o pecado e ama a justiça. O nosso Deus é gracioso. Ele nos dá o que não merecemos, como a salvação. O nosso Deus é misericordioso. Ele não nos dá o que merecemos, que é a condenação. E como que podemos nos relacionar com um Deus que é único, eterno, maravilhoso, justo, gracioso e misericordioso? Por que Ele permite que nós, sendo tão desprezíveis, falhos, pequenos, injustos, cheios de sujeiras e defeitos, nos relacionemos com Ele? Isso é através de Jesus. Jesus é quem equaciona tudo isso, torna tudo equilibrado. Ele é a maneira de Deus ser justo e justificador de pecadores que têm fé nele. Ele é a graça que se revelou salvadora de todos os homens. Ele é a prova do amor de Deus pela humanidade. Ele é o meio para nos chegarmos a Deus, Pai. E talvez você, que já entende um pouco de teologia, alguns princípios como a pecaminosidade do homem, a justiça de Deus, você vê que Deus perdoa e não entende. Hoje eu quero tentar explicar um pouco isso para você. O texto de hoje possui alguns convites ou conselhos. Para quem é perverso, deixe o seu caminho. Para quem é ímpio, deixe os seus pensamentos. Para quem é pecador, converta-se ao Senhor. Então, tem um breve incentivo. Fazendo isso, Ele, Deus, se compadecerá. Então se segue mais um conselho para os pecadores. Volte-se para o nosso Deus. Por fim, Ele dá uma justificativa. Porque o nosso Deus é rico em perdoar. Não sei se você, em sua época de escola, viveu isso. Eu lembro que em muitas questões que eu precisava responder, querem apostilas, querem provas, vinham seguidas com uma frase complicada que acompanhava a pergunta. Falam que muita coisa é complicada. Essa frase era complicada. Ela quebrava as pernas de muitos alunos. Após o ponto de interrogação, estava escrita a frase: justifique sua resposta. Isso acabava com a gente. Sabe quando você tem conhecimento de algo, mas não sabe por que você sabe? Ou você sabe, mas não sabe explicar? Então, essa frase acabava com você nessa situação. Se o professor fosse gracioso,
e você acertasse a pergunta, mas não soubesse justificar, ele poderia dar um meio ponto. Mas se o professor não quisesse fazer isso, desconsiderava a questão toda. E lá se foram 0,5 pontos ou até 1 ponto da prova. Por que eu estou lembrando disso? Porque esse versículo teria nota máxima. Aqui Isaías não somente respondeu a questão, mas a justificou. Se a questão é por que Deus perdoa, justifique sua resposta. A resposta seria porque ele se compadece do perverso quando deixa o seu mau caminho, porque ele se compadece do iníquo quando deixa os seus maus pensamentos, porque ele se compadece de quem se converte a ele e se volta para o Senhor. Essa é a resposta. Deus ama a sua criação e ele ama a si mesmo. Ela se corrompeu e ele é justo, mas por seu amor, ele perdoa aqueles que se arrependem. Mas isso é a resposta à pergunta. E quanto à justificativa? Bom, a justificativa é porque Deus é rico em perdoar. Ah, que verdade gloriosa e cheia de esperança. Deus é rico em perdoar. Se você hoje está triste porque tem consciência do seu pecado, e ele é tão repugnante, tão desprezível, tão horrendo, que nem mesmo você se perdoaria, venha até o Senhor, porque ele é rico em perdoar. Se você hoje está deprimido, corroendo-se por dentro, angustiado por seu estilo de vida que até agora foi imoral, impuro, sujo, e você não sabe como sair disso, venha até o Senhor, porque ele é rico em perdoar. Se você hoje não vê esperança para você mesmo, porque afinal você já caiu tanto na mesma armadilha de Satanás, você já se deixou levar tantas vezes pela mesma inclinação da sua carne, você já foi tão influenciado por este mundo corrupto, e você não sabe se há esperança para você, venha até o Senhor, porque ele é rico em perdoar. Deus não somente perdoa, ele é rico em perdoar. O texto de hoje é antecedido por este: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque-o, ainda dá tempo, invoque seu nome, ele permanece perto. Não deixe o tempo da oportunidade passar. Não deixe para amanhã a sua absolvição, se o juiz pode bater o martelo hoje. Deus pode ser achado por você hoje. Então vá até Ele. Ele é rico em perdoar. O primeiro versículo desse capítulo de Isaías começa nos dizendo: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Você não tem nada para oferecer a Deus? Você só vê o seu pecado? Não vê nada em você mesmo que possa agradar a Deus? Parabéns! Você tem todos os pré-requisitos para ser agraciado com o perdão de Deus, pois Ele é rico em perdoar. Se você vai na casa de um homem muito rico, ele não espera que você leve presente.
você sim espera ter uma experiência, no mínimo, interessante ao visitá-lo. Se você vê que é pecador, vá até o Senhor, porque Ele é rico, rico em perdoar. Deus é rico em perdoar de muitas formas. Deus é rico em perdoar porque Ele perdoa muitas pessoas. Você faz ideia de quantas pessoas, desde a criação, foram redimidas através do sangue do Cordeiro? Você consegue imaginar o número de santos? Deus é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar porque Ele perdoa muitos pecados. Você imagina quantos pecados cada um de nós cometeu desde a criação? Se pegarmos só uma pessoa, eu, você ou qualquer outra pessoa, consegue imaginar quantas vezes pecamos desde que estamos nessa terra? Deus é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar porque Ele perdoa grandes pecadores. Moisés assassinou um homem. Davi dormiu com a mulher de outro homem. Paulo consentia com a perseguição que era feita contra a igreja. E isso sem falar de pecados horríveis que eu e você cometemos contra ele. E sim, talvez eu e você nunca tenhamos matado, nunca tenhamos traído alguém, mas nós sim cometemos graves pecados contra o Senhor. Deus é rico em perdoar. A esperança de alegria de Jeremias, em Lamentações 3, versículos 22 e 23, era: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Deus é rico em perdoar, porque se você todo dia clamar a Ele por perdão, Ele todo dia Ele perdoa. Que tenhamos nossa esperança firmada na mesma base sólida que Jeremias teve, as misericórdias do Senhor. Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é rico em perdoar. Creia nisso, confie nisso e use isso, não para pecar deliberadamente, mas quando você pecar, você achar graça e você confiar de que Deus é rico em perdoar. Vamos orar? Pai querido, eu sei que posso chegar com confiança na presença do Senhor, não com uma confiança própria, em méritos próprios, mas eu sei que eu estou falando com alguém que é rico em perdoar. Não alguém que perdoa de vez em quando, mas alguém que sabe perdoar. Pai, se contarmos quantas falhas cometemos contra o Senhor, a contagem nos deixaria loucos. E o número nos deixaria totalmente desanimados. Porque isso não nos traria esperança nenhuma.
Pelo contrário, nós concordaríamos que somos dignos de condenação. Mas o Senhor, Pai, é rico em perdoar e perdoa nossos muitos pecados, nossos graves pecados, nossos constantes pecados, Pai. Obrigado, meu Deus, por nos perdoar. E nós chegamos com confiança diante do Senhor, através dos méritos de Jesus Cristo, confiando, Pai, que o Senhor se compadecerá de nós, que nós deixaremos o nosso mau caminho, os nossos maus pensamentos, e nos voltaremos para o Senhor, e nos converteremos ao Senhor. E o Senhor se compadecerá não porque nós fizemos alguma coisa, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é rico em perdoar. Obrigado por isso, Deus. Obrigado, porque se não fosse por isso, se não fossem por suas misericórdias se renovarem, se não fosse, Pai, pela sua tremenda graça e grande misericórdia e fidelidade, nós não teríamos uma gota de esperança. Nós não teríamos chance. Obrigado, meu Deus, por nos redimir, por nos perdoar, por ser rico em perdoar e nos dar muitas vezes o seu favor, a sua graça, o seu perdão. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o Senhor, o Deus que se compadece, o Deus que perdoa, o Deus que é rico em perdoar. Louvado seja o Senhor Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Perdoe, assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.